Olá, minha querida, seja muito bem-vinda para mais uma Noite da Mulher. Infelizmente, na volta de 2021, a gente ainda não pôde fazer o nosso encontro de forma presencial, mas isso não significa que a palavra do Senhor não vai chegar até você. Então, é com muita alegria que eu quero compartilhar nessa noite a nossa mensagem que nós teríamos, na última terça-feira, mas ainda hoje, sem dúvida, vai ser uma bênção do Senhor para mim e para a sua vida, poder compartilhar e refletir a partir desse texto. Quero te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir lá em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 a 35, na verdade. Capítulo 14, capítulo 14, versículos 25 a 35, desculpa. Lá nós encontramos uma parábola e palavras de Jesus a respeito de um assunto muito interessante e muito importante, tanto no início da nossa trajetória como mulheres cristãs, como pessoas convertidas, quanto no restante da nossa vida com Deus, coisas que nós constantemente precisamos nos lembrar. E eu vou fazer a leitura do nosso texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Minhas queridas, essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. E tem algumas coisas muito interessantes que nós podemos refletir e levar para a nossa vida a partir desse texto. É interessante que não sou eu quem diz, mas o próprio Jesus Cristo nos mostra que o discipulado tem um preço. Que o discipulado, que ser discípula, que ser uma seguidora de Jesus Cristo, tem um preço. Que há algo que nós precisamos abrir mão, que há algo que nós precisamos doar para isso. E isso significa que Jesus Cristo, ele não compartilha os seus seguidores. Jesus Cristo não aceita meias pessoas, meios seguidores. Ele quer ser e ele exige exclusividade na nossa vida. Jesus quer ser o nosso Senhor de forma exclusiva. Por isso, quando ele coloca a gente diante desse confronto, quando ele nos confronta sobre o nosso amor por nós mesmos, ou pelo nosso marido, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa família, não quer dizer que Deus não quer que a gente ame essas pessoas e que Ele quer que a gente ame somente a Ele e deixe todas essas coisas. Não é isso que Deus está falando. Deus não quer que você largue a sua família agora e viva para Ele, porque Ele deseja todo o seu amor. Não é isso. Isso pode ser até uma visão um pouco adolescente, romantizada daquilo que Deus quer de nós, mas não é isso. Quando Deus ele diz que Ele quer exclusividade, quando Ele diz que aquele que não ama completamente a Ele não pode seguir, significa que se Ele não é a pessoa que nós amamos mais, nós não vamos poder viver de uma forma que seja boa para nós. Ou seja, se eu amo a Deus em primeiro lugar, se eu amo a Deus mais do que a mim mesmo e a minha família, é a partir desse tipo de amor, dessa relação que eu vou conseguir amar o meu cônjuge, o meu filho, o meu pai, minha mãe, da forma correta. Porque
esse relacionamento de amor que Deus coloca aqui, que Jesus coloca aqui, não tem a ver com o sentimento, a paixão, aquilo que é tão promocionado e tão falado hoje, né? Porque nós vivemos em um mundo que diz que nós devemos fazer aquilo que a gente se sente bem, que nós precisamos nos sentir amadas, e está tudo embasado no sentimento, naquilo que eu sinto e não sinto, e de repente parece que é tudo tão fútil, porque se a minha família não me faz eu sentir bem, então eu deixo minha família. Se minha igreja não me faz sentir alegre, então eu deixo a igreja. E nessa base de sentimentos, a gente acaba entrando num ciclo sem fim. Porque vai chegar um momento em que tu vai olhar para si mesmo e vai perceber que em si mesmo você não consegue se sentir completa e você mesmo não dá conta de se sentir sempre bem e feliz. Por isso Deus nos faz lembrar e voltar e nos confronta a essa quebra de padrões, de novo voltar a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, porque a partir desse momento em que as coisas são restabelecidas, quando a minha vida com Deus está bem, quando minha relação com Deus vai bem, então eu vou me relacionar da forma certa e correta com o outro, com o próximo. Porque é esse o jeito que Deus quer que a gente se relacione com os outros. Então Deus não está pedindo para você largar tudo o que você tem, a tua família, mas Ele quer que você coloque as coisas em ordem. Que Ele seja o primeiro lugar, que Ele seja o centro das coisas. Porque quando Deus for o centro não só da tua vida, mas também da tua família, você vai ver que sem dúvida as coisas vão andar conforme a vontade de Deus. Então as coisas vão ser perfeitas. Também outras coisas que a gente vê aqui nesse texto é que é uma coisa irresistível. Quando Deus nos chama para servir a Ele, a gente não tem muita opção de dizer, não, eu vou ali arrumar uma coisinha e depois eu volto, Senhor. Quando Deus nos chama, é um chamado para ser respondido de forma imediata. Não tem opção de pensar no que eu vou fazer. Você com certeza deve conhecer a história de Jonas. Jonas, ele até pensou na possibilidade de dizer não para Deus, de ir dar uma volta, porque ele não gostou daquilo que Deus tinha proposto para ele. Quando Jonas foi chamado por Deus e soube da missão que Deus tinha para ele ficou muito bravo. E ele não gostou daquilo que ele deveria fazer, então ele foi na direção oposta àquilo que Deus tinha colocado para ele. E não deu certo. A gente vê ao longo da Bíblia que sempre que a gente vai na contramão daquilo que Deus coloca para nós como um plano, quando nós contrariamos a vontade de Deus conscientemente ou até inconscientemente, as coisas dão muito errado. Quando nós lembramos da história de Abraão e Sara, eles dois receberam a promessa de Deus de ter uma grande descendência. Mas ali tentaram dar o jeitinho dele e acabaram terminando com um grande problema. Temos esse problema, inclusive, até hoje, pelo fato deles terem tentado dar um jeito naquilo que eles não tiveram paciência e sabedoria para esperar que Deus fizesse. Por isso, Deus ele é irresistível. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, nós somos convocados. E trabalhar contra isso e resistir a isso só traz problemas para nós. Então, quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós precisamos ser astutas, nós precisamos ser sábias e nos deixar de fato conduzir por Deus, porque é assim que as coisas vão acontecer da melhor forma, não só para mim, mas para todos aqueles que estão no meu entorno, porque obedecer a Deus, minhas queridas, tem bênção. Quando eu obedeço a Deus, não sou só eu que sou abençoada, mas sem dúvida todos aqueles que estão no meu entorno vão ser abençoados por Deus. Pensa numa família em que só uma pessoa se converteu. Você provavelmente, ou não sei, não conheço a tua história pessoalmente, mas tem pessoas que nascem em um lar cristão e sem dúvida é uma bênção. Mas há pessoas que se convertem e não fazem parte de um lar cristão. Mas aquela pessoa, quando ela decide obedecer e fazer a vontade de Deus e não a sua própria, muitas vezes vai sentir e vai sofrer perseguição dentro da sua própria casa. Mas com o passar do tempo, a obediência a Deus vai trazer bênção, inclusive para aqueles que não entendem, que não concordam. E muitas vezes é esse processo de não só falar daquilo que Deus faz, mas de viver de forma obediente a Deus, traz bênção. E talvez esse testemunho vai fazer com que aquelas pessoas também possam chegar até Jesus.
Você percebeu no nosso texto aqui que ele fala a respeito de planejamento também. Jesus, ele não começa uma obra para que ela seja incompleta, e ele nos ensina, ele nos instiga a pensar da mesma forma. Por isso ele nos fala a respeito desse construtor, que antes de construir, antes de lançar as bases da sua construção, precisa sentar e planejar para saber se vai ter dinheiro para financiar a obra até o final, se vai ter condições de estabelecer o final da obra, de saber se ele vai conseguir terminar aquilo que ele se havia proposto a fazer. E eu tenho certeza que você deve conhecer algumas obras que não terminaram. Nós vivemos num país em que obras sempre terminam, né? A gente não conhece obras que não terminam, isso não faz parte da nossa cultura brasileira, né? Mas pensando que a gente tem noção do que significa uma obra incompleta, a gente vê que isso é um prejuízo. Isso é um gasto desnecessário. Se nós andamos na rua e conhecemos e vemos uma obra que começou e não foi terminada, ali a gente vê esforço sendo jogado no lixo, nós vemos material jogado no lixo, nós vemos oportunidades sendo jogadas no lixo. E Deus nos convoca a pensar de um jeito diferente, de pensar estrategicamente na nossa vida para que a gente não jogue nossas energias, nossas forças, nossa fé no lixo, mas que a gente lembre que o nosso Deus é um Deus de obras completas e planejadas. Deus não começa nada sem saber como vai ser o final. Deus não começa nada para deixar no meio do caminho. E eu vou te dar um exemplo que, sem dúvida, vai fazer você entender o que significa isso. Jesus Cristo, ele é o padrão. Ele é o exemplo de como é planejar uma obra, como é planejar a obra da vida, como é planejar essa construção, que é perfeita também. Porque Jesus Cristo, ele não só realiza uma obra, ele não só vem ao mundo e morre para salvar ao mundo. Lá em João 1, nós lemos que desde a pré-existência do mundo, Jesus Cristo estava lá. Ele participou da criação do mundo, ele participou de toda a obra de uma forma completa. E ele vem porque parte da obra corresponde a ele. Então ele vem, se faz como eu e você, para poder se entregar em favor de nós pelo nosso pecado, para poder ser novamente aquele que restabelece a comunicação entre cada uma de nós e Deus. Só que chega um momento em que ele precisa ir para a cruz. E ele não nega a possibilidade. Jesus Cristo encara a cruz porque ele encara o preço. Ele sabe qual é o preço de ter essa vida, de ter essa obra completa. Ele sabe o preço, ele sabe os custos. Quando Jesus Cristo planejou essa obra, ele sabia tudo que ele teria que investir. Então, quando Jesus Cristo sobe na cruz, ele não desiste porque ele sabe aquilo que ele está enfrentando. E ele sabe que esse não é o final. Apesar das dificuldades, apesar da dor e do sofrimento. Porque eu e você sabemos o final dessa história. Jesus Cristo, ele de fato morreu na cruz, ele se entregou lá por mim e por você, mas ele não ficou lá, porque não era ali que terminava a obra dele. Jesus Cristo, ele se entrega por nós e ele ressurge. Ele vence a morte e ele nos mostra qual é o poder que ele tem, ele nos mostra quem ele é e qual é a obra que ele vem completar. E a obra de Jesus Cristo não se resume a morrer na cruz e a ressuscitar. Jesus Cristo quer completar uma obra na minha e na tua vida. E a minha pergunta é: em que fase você está vivendo? Se você está ainda planejando aquilo que tu quer viver com Deus, se você já começou a obra, mas você não sabe como está a situação, se você ainda está bem lá para o lado de fora e não quer saber como é que está isso, ou se você já está vivendo a obra de Jesus Cristo na tua vida. Jesus, ele tem um plano perfeito para nós. E ele tem um plano de vida que não necessariamente é sem dor, sem sofrimento, sem marcas, mas é um plano de vida que salva. E o plano de vida que salva é o plano certo. Por mais que tenha dor, por mais que tenha sofrimento, é o plano que foi feito de forma correta. Que antes de erguer o fundamento, já tinha sido calculado e pensado até o final. Já tinha sido programado de uma forma completa. E esse Jesus Cristo, ele paga o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. E agora eu pergunto, se eu e você estamos dispostas a pagar o preço para seguir esse Deus, para seguir esse Cristo que já completou a obra e quer que essa obra faça parte da minha e da tua vida.
Você está disposta a pagar o preço? Você está disposta a sentar com Deus, a se ajoelhar diante de Deus e pedir para Ele te mostrar qual é o plano dele para a tua vida? Porque, sem dúvida, vai ter custos, vai ter um momento em que você vai ter que planejar, vai ter coisas que você vai ter que reorganizar, porque tem muita coisa que já acontece na tua vida que não pode ser desperdiçada, mas precisa ser reorganizada. Quando você vai se dedicar a isso? Quando você vai parar e sentar para encarar esse Deus, para se planejar e para perceber que o plano de salvação não pode ser deixado para trás e que esse é o plano que Deus tem para mim e para a tua vida? Na segunda parábola, ali no final, a partir do versículo 31, a gente vê uma outra situação, uma situação de guerra, em que um rei ele está consciente de que uma guerra vem até ele. E ele precisa saber de uma resposta urgente. A resposta precisa ser muito pronta. Porque a guerra está vindo até ele e ele precisa responder de forma estratégica. E ele precisa olhar para o seu entorno e ver se ele tem um batalhão, se ele tem homens para lutar essa guerra ou se ele precisa mandar mensageiros que façam um acordo de paz. Minha irmã, Jesus está voltando. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei. Eu só sei que o Paulo, quando ele escreve as cartas que nós temos na Bíblia, ele já sabe e ele espera a volta de Jesus de forma ansiosa. E ele sabe que Jesus vai voltar logo. Quanto mais eu e você deveríamos ser conscientes da volta de Jesus e de que Jesus está voltando, ele está batendo a porta. A pergunta é, você está num acordo de paz com Deus? Você está bem na tua relação com Deus para receber esse Senhor quando ele volta? Ou você vai estar em guerra com ele? Se você estiver em guerra com Deus, você está preparada para isso? Você tem armas, você tem suporte, você tem base suficiente para lutar contra Deus? O meu desejo é que essa reflexão não termine aqui depois que o vídeo terminar, mas que ela possa continuar lá na tua rotina, na tua casa, no teu trabalho, com a tua família, que você possa continuar pensando nisso. No quanto o plano de Deus ele é tão perfeito e ele é tão pleno que ele alcançou a cada uma de nós, mas que ele é um plano que não terminou ainda. É um plano que ainda nos alcança, porque Jesus ele não terminou também a obra, ele volta ainda para buscar aqueles que são os seus. E quando ele está voltando, ele não vai dar uma segunda chance para a gente repensar e ver se dá tempo, se não dá tempo. Jesus está à porta e ele bate. Se a gente abrir a porta, se a gente estiver disposta a estar na presença do Senhor Deus, na presença do Senhor Jesus, sem dúvida a gente pode aguardar ansiosamente a volta de Deus. Caso contrário, caso você não saiba quem é o teu Senhor e quem é o Deus sobre a tua vida, eu sugiro que você comece a se preocupar e analisar a sua vida, porque eu não desejo que nenhuma de nós, que ninguém esteja em guerra com Deus no momento em que Ele voltar. Porque eu quero muito presenciar esse plano perfeito de Deus, esse plano que atinge a minha vida e a tua vida, e que é um plano que salva, é um plano que dá vida eterna. E o meu desejo é que Deus te abençoe nesse processo de pensar nisso, de se encontrar, de olhar para ti mesma e pensar, aonde eu me encontro? Eu ainda estou nos planos? Será que eu já comecei? Será que eu estou voltando atrás? Em que lugar eu me encontro? Minha oração é que Deus faça com que cada uma de nós realmente se entenda, para que nós saibamos onde é o nosso lugar, para que Deus possa mostrar o que Ele quer de nós. E assim a gente possa ter uma vida plena que não termina nesse mundo, mas uma vida plena que nos leva para a eternidade por ser filha desse construtor perfeito, filha desse Deus que não começa uma obra sem saber qual é o final e como ela termina. E o meu desejo é que Deus te abençoe e que prontamente a gente possa se reunir de forma presencial, mas ainda assim, tenho a cada uma de vocês em meu coração e no que precisar, lá no grupo das mulheres, tem o meu contato lá, se alguém precisar conversar, pode me escrever. E eu desejo muito que Deus abençoe a cada uma de vocês.